Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos. Esse é o canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para poder compartilhar os estudos das escolas iniciáticas do passado. Neste ano, 2025, estamos estudando a Grécia Antiga. Temos aqui as playlists dos estudos da Índia Antiga, da China Antiga, do Egito Antigo e também os estudos das cartas de Paulo. Estamos quase finalizando o estudo da carta pessoal, da carta a Filemon. Então, acompanhe aqui os estudos, se você gosta desses assuntos espiritualistas, que nos tiram um pouco aqui do terreno material e nos traz reflexões, aprendizados, lições de cunho espiritual. Então, aquele que está em busca de se espiritualizar, aqui temos um conteúdo, é óbvio, é um conteúdo bem simbólico, ele é bem superficial, nada muito profundo, a nossa intenção é apenas dar aquele gostinho, né, o sabor, seria aquele pratinho de entrada, para que depois cada um de nós que possamos colocar a nossa energia para aprofundar em cada assunto, estudarmos mais e aprendermos mais. Então, vamos aqui já compartilhar os estudos desse vídeo de hoje com vocês. Muito bem, compartilhando aqui. Grécia Antiga é o objeto dos nossos estudos do projeto de estudos iniciáticos Escolas Iniciáticas do Passado. Gostamos sempre de falar e comentar os nossos objetivos, estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e do testemunho. Esse vídeo aqui é sobre o estudo que fizemos no dia 23/3, dos versos de 14 a 19. E o livro que estamos seguindo, né, um pouco a tradução, é este aqui, Os Versos Dourados de Pitágoras. Estamos estudando o grande filósofo, o grande sábio da antiguidade, que nos trouxe, nos traz até hoje o conhecimento dele, que usamos aqui em matemática, em música, em vários aspectos do conhecimento desse grande sábio, Pitágoras. Para dar a introdução e trazer aquele clima de reflexão, aquele clima místico que gostamos sempre. Temos aqui a frase de Tales de Mileto, que diz: a coisa de maior extensão no mundo é o universo. A mais rápida é o pensamento. A mais sábia é o tempo. E a mais cara e agradável é realizar a vontade de Deus. Muito bem. Então, aqui já vamos aqui para o verso 14, que fala: lembra-te que um poder incrível determina a nossa morte. Então, aquela ideia que tem um poder, né, que nos mostra que temos, né, um tempo de permanência, que a morte que ele está falando aqui é a morte do corpo físico, apesar que hoje nós também podemos relacionar esse verso 14 à morte espiritual. Muitas pessoas estão vivas no corpo físico, mas estão mortas espiritualmente falando. Então, temos que refletir sobre isso. O que é a morte espiritual? É quando nós nos rebelamos contra os desígnios de Deus e quando nós nos comprazemos em fazer e trazer, né, fazer e trazer o sofrimento para os nossos semelhantes de alguma forma. Então, se eu tenho prazer nisso, espiritualmente falando, estamos mortos, que possamos também pensar sobre a morte, mesmo estando aqui fisicamente vivo, né? Então, ele lembra que a morte destruirá os frágeis instrumentos
das nossas emoções, né, da cólera, da raiva. Então, todas as nossas emoções, ele, teoricamente, né, a morte vem destruir, por quê? Porque os nossos sentimentos apegados à matéria, os nossos desejos. Então, a gente deseja tanto alguma coisa material e fica preso àquilo, e a morte destrói esses frágeis desejos quando eles são apenas materiais, né? É claro que é óbvio que temos que ter é, a, o desejo, a vontade de se melhorar, e materialmente falando também, mas sem ter essa fixação, né? Sem ter esse apego às coisas materiais e querer as coisas materiais em qualquer custo, por qualquer preço. E aí nós infringimos as leis divinas para isso. É essa morte que nós estamos falando, né, que ela vai destruir aí, né? Somos mortais na materialidade. Então, que nós possamos ir nos desapegando das coisas materiais, apesar de dependermos da matéria, porque estamos envolvidos em matéria, mas que Pitágoras nos alerta, né, que a morte ela vai restituir, né, ela vai pegar tudo de volta aquilo que foi dado como empréstimo material para as nossas experiências aqui no terreno, na Terra, né, nas nossas experiências cotidianas, e isso, é claro, está dentro das tradições cristãs, né, que Jesus sempre nos alerta sobre isso, que não devemos ficar guardando as coisas nos celeiros e etc., porque Deus pode nos recolher e tudo aquilo que a gente estava ambicionando guardar vai ficar aqui na matéria. Por isso que é muito importante nós estarmos vivos espiritualmente falando, com esses pensamentos, essas reflexões na transcendência da matéria. E é isso que nós aqui estamos estudando desde o primeiro módulo, né? Módulo 1, o Egito Antigo, módulo 2, a Índia Antiga, módulo 3, a China Antiga, e agora no módulo 4, a Grécia Antiga. Estamos estudando esses conceitos que transcendem a matéria. Por isso que nós estamos aqui a cada encontro de estudo do grupo, a cada vídeo que postamos aqui, com essa ideia de transcender e trazer reflexões não apenas materiais, mas aquelas que estão fora do âmbito e da dimensão material. No verso 15, que os bens, as honras de fácil aquisição são de fácil perda. De novo, né, esses versos estão interligados, porque também, né, quando nós estamos buscando coisas fáceis do dia a dia, de fácil aquisição, são aquelas coisas, as honras que vão ficar aqui na matéria. Então, qualquer coisa que é ligada à matéria, que não vai fazer parte da nossa aquisição espiritual, é fácil de perder, porque nós somos mortais na matéria. Então, vai ficar aqui na matéria. Por isso que a gente tem que sempre estar tentando trazer essas honras, né? Essas conquistas, as aquisições de ordens espirituais, mais do que de ordens materiais. Então, ó, ele traz aqui a ideia, né? O livro vai trazer a ideia de de algumas qualidades, né? Temperância, prudência, coragem, a justiça, sempre foram considerados como virtudes. Então, essas são os atributos que nós temos que tentar desenvolver dentro de nós para que nós possamos ter aquisições que perdurem, não aquelas que, como diz as tradições evangélicas, né, o ladrão vem e rouba, a ferrugem vem e corrói. Então, é coisas que vai ficar dentro de nós, conquistas internas que ninguém pode tirar de nós. E ainda, né, ele vai falar aqui das outras tradições, né, os celtas, os druidas, né, Forri, Krishna, Forri na Índia, aliás, Forri na China, desculpa, Forri na China, Krishna na Índia, Tote no Egito, Zoroastro na Babilônia, né, e Pitágoras e Sócrates, Jesus, todos esses grandes sábios, né, essas figuras ímpar, né, que vêm nos ensinar, é óbvio, Jesus é a expressão máxima dessa sabedoria, mas todos esses sábios da antiguidade,
que vieram antes de Jesus falam sobre isso, falam sobre essas aquisições espirituais, orientam a civilização a qual eles estavam ali vivenciando no momento histórico deles. E todos nos estimulam para buscar essa conquista espiritual. Né? E Jesus, a expressão máxima, nos reforça essa ideia, né, esse conceito de buscarmos o Pai, né, de termos ali a ligação e buscarmos os reinos dos céus. No verso 16, e quanto aos males que acarretam consigo o destino. Então, aqui vai falar muito dessa questão de destino, né? Pitágoras, eles admitiam dois móveis, né, das ações humanas: o poder da vontade e a necessidade do destino. E esses dois móveis, essa é a teoria de Pitágoras, né? Esses dois móveis, eles são submetidos pela lei fundamental, pela providência, né? E hoje a gente pode chamar pelas leis universais ou leis divinas. Então ele acreditava no poder da vontade e na necessidade do destino. E com isso, bem notório quem pesquisa e quem estuda, né, Pitágoras, a gente vai falar também de Sócrates, desses grandes sábios da Grécia Antiga, eles tinham também o entendimento do conceito reencarnatório, né, da sobrevivência da alma, da reencarnação, das experiências, e a gente vê muito bem isso nos seus ensinamentos. Então, aqui ele está falando que a gente vai ter o poder da vontade e a necessidade do destino. O que quer dizer mais ou menos isso? Vamos lá tentar dar uma aprofundadinha nesses dois conceitos, né? Ele vai falar sobre a liberdade, né, que impera no futuro, que aí a gente vai ver que é o poder, né, ou vamos voltar aqui para ficar bem didático, né, que é o poder da vontade. Então, a liberdade, por que liberdade? Poder de vontade, e aqui liberdade, porque o poder da vontade, eu faço o que eu quero, eu sou livre para escolher. E toda vez que eu faço uma escolha, eu estou imperando no futuro. E a gente vai falar um pouquinho mais depois que a gente ir nos três tópicos. Aí ele vai falar um pouquinho também aqui para a gente entender que a necessidade do destino, então aqui a necessidade do destino, ela está ligada ao passado. E a providência, ela está necessariamente sobre o nosso presente. Então, quando a gente faz essa distinção entre presente, passado e futuro, aqui no conceito pitagórico, ele vai falar sobre que a necessidade está ligado ao passado porque o que a gente fez lá atrás, ele está imperando aqui no nosso presente. A providência. Então, a providência, as leis divinas resgata aquilo que a gente fez e faz com que a gente vivencie certas situações para equilibrar, harmonizar o que foi feito no passado. Então, por isso que o conceito reencarnatório está muito presente aqui, muito ligado aos preceitos espíritas, né? Que vai falar sobre um pouco disso. Porém, a nossa liberdade, a gente pode fazer com que o futuro fique melhor. Tem uma frase de Chico Xavier que diz que a gente não pode voltar no passado para fazer um novo começo, mas a gente pode fazer hoje algo para ter um novo fim. Então, fazer hoje para imperar no futuro. E é bem interessante isso, e isso está muito alinhado aos conceitos espíritas que nós vivemos aqui dentro, né, do entendimento de hoje. O espiritismo ele é evolucionista, então possivelmente pode ser que a gente mude o entendimento daqui a um tempo, mas hoje a gente entende dessa forma, que o que a gente faz hoje, a gente vai refletir no futuro. Trabalhamos bastante os conceitos espirituais dessas tradições também, tentando nos libertar um pouquinho, né? Como diria Krishna, não se apegue ao fruto da sua ação. Então, quando a gente faz hoje pensando em receber algo, a gente não está fazendo uma troca. Então, o ideal é fazermos hoje o que é certo fazer hoje. Qual é a consequência disso?
deixa para o futuro. A gente não se apega a isso. Krishna deixa muito claro isso, para que nós não fiquemos presos a esses conceitos de toma lá da cá, eu sou bonzinho hoje, porque eu quero fazer algo, né, diferente amanhã. Então, dentro dos preceitos cristãos, a gente vai pensar, eu vou ser bom hoje, eu quero ir para o céu. Dentro dos preceitos espíritas, a gente pode falar assim, eu vou ser bom hoje porque eu quero ir para uma colônia espiritual superior. Então, a gente sempre está com uma intenção, né? Um toma lá da cá. Eu vou ser bom hoje pensando em receber algo em troca amanhã. E para Krishna, nas tradições do Bhagavad Gita, ele fala que isso faz com que a gente se prenda a isso. Então, o melhor mesmo é nós fazermos as coisas sem nos prender ao fruto da nossa ação. Fazer porque é o nosso dever, fazer porque a nossa consciência está pedindo, fazer porque é o correto fazer, fazer porque eu quero fazer, porque isso é que vai me deixar hoje bem. E aí a consequência disso a gente deixa para imperar no futuro, que nem está dizendo aqui o Pitágoras. Indo em frente, verso 17, avalia o que são suportai-os e empenha-te. Então, aqui ele está colocando também que a gente tem que avaliar as nossas ações, suportar e nos empenhar, né? Nos esforçar. E aqui no livro ele diz que ele faz uma distinção também, a gente vai falar sempre em três, né? Falamos aqui em três aspectos: liberdade, necessidade e providência, futuro, passado e presente, e agora falaremos aqui em corpo, alma e inteligência. Sempre a gente vai ver esse trino, né? A numerologia para Pitágoras tinha um significado muito importante, apesar de nós aqui não entrarmos muito, né, nesses quaternários, ternários, que aqui a gente está vendo que é um ternário, né? São termos também utilizados muito na questão, na divisão musical, que Pitágoras também entendia lá atrás, entendeu que existia isso, e hoje a gente usa até, né, quem estuda música sabe que a gente estuda as divisões aqui da música, e isso nasceu lá milhares de anos atrás com a observação e o registro disso, né, vamos falar assim, a criação dessa ideia por Pitágoras. E aqui ele vai falar do corpo, que é o instinto, a alma, a virtude, a inteligência, a ciência ou a sabedoria. Então, ele quer que a gente utilize, né, essas ideias para que a gente consiga, de certa forma, suportar as nossas experiências e cada vez mais nos empenharmos nas transições da matéria. Porque quando eu conheço que o meu corpo está ligado aos instintos, isso é fato, né? A gente já consegue verificar facilmente, né? Então, se nós estamos aqui tranquilos, de repente tem um barulho muito alto aqui do nosso lado, a gente se assusta, dá medo, é o instinto falando para nós se preservar. E as virtudes estão ligadas à nossa alma, né? Lembrando lá no conceito, aqui Pitágoras traz esse termo alma, mas também no conceito espírita, né? Ele vai fazer uma diferenciação entre alma e espírito. O espírito é aquele que não está ligado a uma matéria física aqui, né, como a nossa. Ele tem a matéria, né, o espírito tem a matéria dele, mas é uma matéria mais sutil, não a matéria grosseira, como a nossa aqui do nosso corpo físico. Então a gente chama de espírito. E quando o espírito está ligado à matéria grosseira, se chama de alma, para dar essa distinção. Algumas pessoas falam, não tem diferença. Tem diferença, é óbvio que tem diferença. Por quê? Porque quando eu estou como alma, a matéria me interfere muito nas minhas experiências. E quando eu estou em espírito, a matéria mais sutil interfere menos nas minhas experiências. É por isso que, segundo os preceitos espíritas, nós precisamos estar reencarnados para termos a evolução espiritual maior, porque é aqui mesmo, com essa interferência da matéria, que vamos mostrar se nós estamos capacitados para ter uma ascensão espiritual de acordo com as nossas experiências, do que a gente age, reage, faz ou deixa de fazer. E na consciência, né, na nossa inteligência, vamos falar assim, está ali a sabedoria que está aqui dentro fazendo
esse corpo aí, que a gente sabe que muitos estudam aqui, os corpos que nós temos, que são, para alguns 7, mais de 7, por aí vai, dependendo da linha que nós estamos seguindo de raciocínio. Indo para o verso 18, tanto quanto puderes em abrandar suas marcas. Então, aqui, olha só, de novo, aqui as relações entre os versos para a gente ir abrandando as marcas. Quais são essas marcas? As marcas que deixamos, né, nas nossas experiências, essas marcas que vamos registrando em nós mesmos, nas outras pessoas, então que a gente possa abrandá-las. E como que a gente faz isso? Mediante a resignação e a aquiescência da nossa vontade. Então, eu preciso me resignar de novo. Tem que ser uma resignação ativa. O que é resignação ativa? Eu aceito, mas eu vou fazer algo para mudar. Eu não me revolto, eu entendo, eu tento aprender com aquilo, mas eu vou fazer algo, eu vou colocar minha energia para mudar. Por isso que tem a aquiescência da vontade. Eu preciso pôr minha vontade e tentar mudar. Porque aí eu vou atenuá-las por meios lícitos, aplicando no sentido de curá-las, quer dizer, eu vou lá, vou me aplicar para curar essas marcas em mim mesmo e naqueles que eu deixei marcas. Por isso que a ideia da reencarnação faz muito sentido para que a gente possa também auxiliar aquelas pessoas que nós, de alguma forma, desvirtuamos, podemos fazer assim, para que em outras experiências nós sejamos aquelas pessoas que auxilia na redenção de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta. E no verso 19, os Deus aos mais cruéis não entregam os sábios. Os deuses, né, aos mais cruéis, o Deus, deve ser os deuses aqui, ficou faltando ali o plural, os deuses aos mais cruéis não entregam os sábios. Então aqui ele está falando que a gente não precisa, né, se preocupar com a experiência de vivenciar virtudes. Principalmente naquela época, nós estamos falando há mais de 2.500 anos atrás. Depois de 2.500 anos, hoje ainda a gente pode falar que muitas vezes, quando nós praticamos alguma virtude ou alguma sabedoria, nós somos zombados, muitas vezes somos ridicularizados, né? Viramos memes, piadas e etc. Então, que a gente não se turbe, né, o nosso coração por isso, que não se perturbe por essas manifestações e que sigamos em frente na prática, mesmo que for singela, dessa sabedoria. Um exemplo muito fácil que a gente sempre utiliza é que, às vezes, nós auxiliamos alguém e essa pessoa sempre trata com ingratidão, aí você vai auxiliar de novo, vem uma terceira pessoa e fala, cara, de novo você vai fazer isso, a pessoa nem te agradece, ela é ingrata, para que você vai ficar ajudando uma pessoa desse jeito? Quer dizer, as energias contrárias à prática da bondade. E Jesus nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7, né? De novo, a simbologia numérica, né? 70 vezes 7 não é multiplicar 70 por 7, quer dizer sempre. E se Jesus está falando que nós temos que perdoar sempre, nós podemos ajudar sempre, sem esperar nada, sem querer se apegar ao fruto da nossa ação, mesmo que esse fruto seja singelo de um obrigado. Se a pessoa não falou nada, a gente está ajudando porque o nosso coração está mandando, porque a nossa consciência nos cobra, porque é o correto fazer, e é por isso que estamos fazendo isso. E quando nós conseguimos chegar nesse estágio de compreensão, vamos ajudando todo mundo, independentemente das situações. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, mas precisa ter um exercício, né? Vou falar por mim, eu muitas vezes não consigo fazer assim em determinadas situações, né? De ajudar sempre, estar sempre ajudando. Então, por quê? Porque eu ainda tenho também apegos a interesses materiais
que faz com que esses interesses moldam a minha ação. E com isso, na hora de eu fazer a prática de que nós estamos falando aqui dos ensinamentos transcendentais, ainda eu não consigo colocar em prática. E eu tenho essa consciência, estou me esforçando para conseguir, mas muitas vezes ainda não consigo. E nós temos que entender que estamos nesse processo de busca de redenção. Então, é suportar com resignação, ele os atenuam, vivendo feliz, mesmo mergulhados no infortúnio. O que está falando aqui? Está falando do sábio, não está falando de mim, não está falando possivelmente de nós, mas de mim não está falando, porque eu não sou sábio ainda. Mas é por isso que esse verso fala, ó, os deuses não entregam os sábios aos cruéis. Por quê? Porque mesmo que entrega para o cruel, ele não tem poder sobre o sábio, né? Ele não tem, o sábio entende isso. E ele fica num estado feliz, mesmo mergulhado em infortúnio. Nas tradições do Bhagavad Gita, Krishna vai nos ensinar que isso é a equanimidade, é quando a gente está incômodo, né? Quer dizer, estamos equilibrados, temos que ter equilíbrio, não importa, não deixar o meio, as tradições da China e do Egito também vai falar, não deixar o meio influenciar a nossa ação. Mas olha só o quanto que nós estamos envolvidos na matéria, e a matéria influencia a nossa ação. Então, se o sábio ele entende, né, ele fica ali equânime, ele não deixa se alterar. Não importa se o momento é fácil ou se o momento é difícil, ele sempre age da mesma maneira. Isso são sábios. Nós estamos buscando isso. E, para isso, a vontade fortalecida pela fé, ela pode subjugar a própria necessidade. Lembrando qual que é a necessidade que a gente está falando, gente? A necessidade, vocês lembram lá da vontade que vem do passado, é aquilo que a gente já fez. Então, mesmo que eu fiz algo lá atrás, a gente pode, através da nossa vontade de hoje, a nossa fortaleza, mudar isso e alterar lá no futuro, né? E aí ele vai comandar a natureza e operar milagres. As tradições vêm falando isso, quando a gente consegue esse controle de nós mesmos, a gente, né, opera milagres entre aspas, mas Jesus nos disse que poderíamos fazer o que ele fez e muito mais quando nós estivéssemos no estado de espírito que controlaremos a nossa vontade, o nosso desejo, não nos desequilibraremos pelas influências materiais. Então, a hora que a influência do material começar a diminuir, né, em nós começaremos a operar milagres e comandar a natureza. É isso que Jesus diz que, ó, eu fiz, né, e vocês também podem fazer. Então, finalizando aqui do verso 14 ao verso 19, esses versos, nós pegamos esses pontos, né? Utilizar a vontade associado com a fé, é uma coisa importante. Ter resignação é aquela aceitação, mas aquela aceitação ativa que nós comentamos, e reconhecer que podemos alterar o nosso futuro. Isso que é mais importante, é que nós podemos alterar o nosso futuro. Então, para aqueles que acreditam na vida após a morte, às vezes vocês nem acreditam na reencarnação, sem problema, mas nós acreditamos na vida após a morte, então a nossa vida após a morte, ela pode ser alterada, né, com as nossas ações, e todas, ou a grande maioria das religiões, preconizam isso, né, que a gente tem que viver aqui corretamente para ter uma alteração lá no nosso futuro, onde a gente quer vivenciar a nossa vida espiritual. E para fazer esse cruzamento, trouxemos aqui salmos na parte hebraica, lembrando sempre, né, a tradição hebraica, na Bíblia hebraica, né, do Velho Testamento, Salmo 56, versículo 4, em Deus, cuja palavras eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer
um mortal? Então, aqui, Salmo, né, Davi escrevendo, o que um mortal pode me fazer? Se eu tenho a confiança, né, nesse Deus supremo, né, que eu não vou temer nada. Por quê? Porque o que vale é o que fica no espírito, né? E o mortal não pode afetar o nosso espírito. O único mortal que pode afetar o meu espírito sou eu mesmo. Então eu consigo afetar o meu espírito, tanto para um lado que possa me trazer mais equilíbrio, quanto para um lado que possa me trazer mais desequilíbrio. Mas olha que interessante, nos Salmos já está falando sobre isso, da gente ter confiança, né, que, e não temer, né, as nossas experiências, porque Deus está conosco. Ainda nos Salmos 39, no verso 2, emudeci no silêncio da resignação, fiquei calado ainda a respeito do bem. Então, aqui que possamos também nos resignar, mas sempre, né, ter aquela resignação ativa na Bíblia cristã, conhecida como Novo Testamento, epístola, a segunda epístola aos Coríntios, Paulo escreve no capítulo 8, aliás, no capítulo 5, perdão, capítulo 5, no verso 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. De novo, Paulo aqui, não temendo as coisas da matéria, né, que ele prefere, né, que o corpo dele se elimine, mas que ele habite aí na vida transcendente, na vida espiritual, e ele tem confiança plena nisso, por isso é que Paulo fez toda a sua trajetória, né, apesar de no início ter transgredido várias leis divinas, mas no final ele reverte essa, essa condição, porque ele usa, né, a liberdade dele do presente, né, de fazer algo no presente, com auxílio da providência, para que no futuro ele tenha as necessidades, né, o poder da necessidade mais equilibrado do que antes. Também carta, né, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Olha lá, aceitação, né, resignação, que Jesus Cristo, ou que Cristo Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só, Paulo se colocando como um dos principais pecadores, né? E ele veio trazer a salvação para todos nós. Já na parte espírita, né, no Espiritismo, no livro A Verdade Responde, capítulo 7, Renovemos Sempre, eu trouxe um pedaço desse capítulo que diz: regenere as próprias atitudes, recompõe a confiança no alto, tem bastante confiança no alto, fazer reviver as esperanças perdidas, restaurar a bondade em teus métodos de intercâmbio com o próximo, renova os teus hábitos e adapta-te ao otimismo e à alegria. Então, que a gente possa aí, né, com bastante confiança, renovar, né, as nossas energias, recompor, estabelecer a nossa bondade, esse intercâmbio com os nossos irmãos. Nem sempre é fácil a gente fazer isso, porque estamos no processo ainda de melhoria, então às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos, mas o importante é a gente ir refletindo e sempre colocando em prática esses preceitos. No livro A Ação, Vida e Luz, de Chico Xavier, também o outro livro também era de Chico Xavier, né? No capítulo 1, Necessidade da Ação, tem esse pedacinho, eu trago os pedacinhos só para dar um pouco aí de motivação para a gente buscar os livros, buscar os textos, tentar ler ali a mensagem, né? E nesse capítulo 1 eu trouxe esse pedaço, compete-lhe fornecer com os seus exemplos na ação, na tolerância, no trabalho, no esforço,
na piedade e na resignação, uma alma a esses gigantes de alvenaria. Faz-me necessário dar calor às catedrais ou catedrais imensas e cátedras, desculpa, calor às cátedras imensas e frias. Então, esse texto trazido aqui por Emmanuel, se não me falha a memória, ele vai falar que nós temos que dar o nosso exemplo na nossa ação, né, da tolerância, do trabalho, para que ele seja algo que dê exemplo nas igrejas, né, nas cátedras, né, nessas alvenarias que são grandes, geladas, mas que precisa do quê? Do calor das nossas ações no bem. E que nós possamos a cada vez mais nos esforçarmos em darmos esse calor das nossas ações no bem. O exercício prático que nós fizemos, no momento da nossa partilha é como estou me relacionando com a materialidade que tenho como empréstimo divino, na abundância ou na escassez. Então, assim, eu estou conseguindo me equilibrar, né? Essa era a proposta aí do exercício prático de refletir, e nós, lá no nosso grupo, quando estamos estudando isso, compartilhamos cada um de nós um pouquinho sobre isso. Aqui vocês já estão, quem está acompanhando que já sabe que nós não vamos entrar nesse aspecto, porque esse ponto é mais lá para o grupo, mas eu gosto de trazer porque traz também reflexões aqui para quem está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. E para o próximo vídeo, para o nosso próprio encontro, para o nosso próximo estudo, são os versos de 20 a 27. Então, utilizamos esse livro como sempre, e enquanto estamos estudando esse verso, o nosso exercício prático proposto é: quanto estou me observando para ter olhos para ver e ouvidos para ouvir? Então, essa é o exercício que aqui eu deixo também, que a gente possa ir refletindo sobre isso enquanto estudamos os versos de 20 a 27. E é isso, muito obrigado aí pelo acompanhamento dos estudos, a todos vocês. Agradeço demais essa companhia, agradeço as mensagens que são enviadas de incentivo, sempre nos ajuda a irmos mais em frente e seguirmos fazendo aí esse singelo, né, divulgação desses conceitos antigos e que são tão presentes e tão necessários para nós e para as nossas experiências. Que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.